eu sou a professora Michele. Hoje eu vim ensinar um pouquinho para vocês a respeito do impressionismo, porém eu quero ressaltar um pouco mais, além do impressionismo, a história de um pintor que foi muito importante e responsável por este movimento. O impressionismo ele foi um movimento que surgiu na pintura francesa no século XIX, num momento chamado Bela Época. O movimento se originou da obra Impressão Nascer do Sol, de 1872, de Claude Monet. Começou com um grupo de jovens pintores que rompeu com as regras da pintura até então existentes. Eles já não se preocupavam mais com os preceitos do realismo, ensinados na academia, mas em ver o quadro como uma obra em si mesma. A luz, o movimento utilizado, as pinceladas soltas, tornavam-se o principal elemento da pintura, sendo que geralmente as telas eram pintadas ao ar livre, para que o pintor pudesse capturar melhor as variações de cores da natureza. Os impressionistas buscavam retratar os objetos através do contraste de cor e luz, onde as próprias pinceladas dos pintores se tornavam uma marca de luz e sombra na tela. A pincelada do impressionismo deixa uma marca na tela como se fosse a letra do autor. Seu relevo, deixado na tela, faz com que a luz e a sombra estejam presentes em cada pincelada. Entre os principais expoentes do impressionismo estão Claude Monet, Eduardo Manetti, Edgar Degas, Auguste Renoir, Alfred Schindler e Camille Pissarro. Porém, podemos dizer ainda que Claude Monet foi um dos artistas principais da pintura do impressionismo. E foi ele que eu escolhi para falar um pouco sobre a vida. Como eu já disse, o termo impressionismo surgiu devido ao quadro de Monet Impressão ao Nascer do Sol, de uma crítica feita ao quadro pelo pintor e escritor Louis Leroy. Ele disse estar impressionado com a pintura de Monet, e dessa expressão acabou saindo o nome do impressionismo. Claude Monet nasceu em Paris em 14 de novembro de 1840. Foi a sua tia Mary Jane que o apoiou a seguir a carreira artística, pois ela também foi pintora. Ele estudou na escola secundária de artes, porém perdeu sua mãe aos 16 anos e teve que abandonar a escola e ir morar com sua tia. Mais tarde, ele foi a Paris estudar e lá ele conheceu sua mulher, Camille. Decepcionado com o ensino da pintura na academia da universidade, em 1862 ele foi estudar artes em Charles Gray, em Paris, onde conheceu Camille Pissarro e Gustave Courbet. Juntos, desenvolveram a técnica de pintar o efeito de luz com rápidas pinceladas, o que mais tarde seria conhecido como impressionismo. Monet retratou Camille e sua esposa em várias telas dele. Uma das mais conhecidas é o Vestido Verde, que foi até premiado. Monet teve 2 filhos com Camille, Jean e Michel. Porém, após o nascimento do seu segundo filho, Camille falece. Mais tarde, ele se muda para Giverny e se casa com Alice. Em 1899, Monet pintou a famosa série de quadros chamadas Nenúfares. Essas obras, quando expostas, fizeram um grande sucesso. É o reconhecimento tardio de um gênio da pintura. Em sua propriedade, Monet tinha um lago e uma pequena ponte que inspirou a série de Nenúfares. Ele pintou os nenúfares baseados no lago e na ponte japonesa de sua própria casa. No outono, era a época do ano em que as flores caíam sobre o lago, criando uma linda visão, na qual Monet resolveu pintar. A técnica de Monet para pintar quadros era bastante peculiar para as pessoas e outros artistas, mas a técnica de Monet, desenvolvida na época, foi considerada mais tarde como uma das mais belas do mundo, que é hoje considerado o impressionismo, que aparenta ser de perto apenas borrões, mas ao se distanciar a visão, o quadro se forma nitidamente. Monet teve uma catarata ao fim da vida, por causa das muitas horas com seus olhos expostos ao sol, pois gostava de pintar ao ar livre, em diferentes horários do dia, em várias épocas do ano,
o que foi outra característica do impressionismo. Durante sua doença, Monet não parou de pintar. Ele morreu em 1926, aos 86 anos, sem nunca ter parado de pintar, em consequência de um câncer de pulmão. Em 13 de novembro de 2019, foi vendida uma pintura de Claude Monet, Charing Cross Bridge, por 27,6 milhões de dólares em Nova York, em um leilão de arte impressionista e moderna. Bom, foi um pouquinho sobre a vida de Claude Monet, que eu quis passar para vocês, e um pouquinho do que é o impressionismo. Lógico que o impressionismo é muito mais do que isso. O que eu coloquei aí foi só um pouquinho do que seguia para poder trazer um pouquinho da vida de Monet para vocês, que é um dos meus pintores favoritos. Espero que tenham gostado. Até mais!